Olá, está no ar o Câmara Repórter. Veja os destaques do programa de hoje. Prefeitos e deputados discutem medidas para tentar reduzir o limite prudencial dos municípios. Secretário de Obras Públicas de Natal afirma na Câmara dos Vereadores que empresas terceirizadas estão com repasses atrasados. 30 minutos a mais para concluir a prova de exatas no Enem divide a opinião dos estudantes. Teatro Alberto Maranhão completará 3 anos fechado para obras de adequação. E ainda, feirinha de artesanato movimenta os bastidores do Legislativo Natalense. Isso e muito mais a partir de agora. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte e a Assembleia Legislativa realizaram nesta terça-feira um encontro com prefeitos do estado para discutir medidas que visem diminuir o limite prudencial dos municípios. O encontro foi motivado pelas dificuldades que os municípios enfrentam para fechar as contas dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando cai as receitas, automaticamente, aí é que esse índice aumenta e os municípios ultrapassam a lei de responsabilidade e automaticamente os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, vêm a multar o gestor por ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal. A fim de solucionar este impasse, a FEMURNE e a Assembleia Legislativa se reuniram com vários prefeitos dos municípios do estado. O objetivo dos gestores é a retirada de programas federais do limite de pessoal da lei de responsabilidade fiscal. Os programas são criados pelo governo federal, custeados pelo governo federal, mas infelizmente são impactados na lei de responsabilidade fiscal na hora em que o tribunal vai avaliar os gastos pessoal daquele ente. Então o nosso desejo é que eles sejam expurgados e retirados da responsabilidade das prefeituras, pois o programa é apenas executado pelos municípios. Atualmente, a lei determina que os municípios só podem gastar até 54% da receita corrente líquida com pessoal. A gente espera que a Assembleia possa entender esse momento difícil porque passa os municípios e apresentar projeto no sentido de fazer o Tribunal de Contas perceber essa questão de, como outros tribunais já têm reconhecido, tirar do limite prudencial os programas federais, assim como também a questão das multas que são aplicadas aos gestores, com o objetivo de ajudar os municípios potiguares. O vice-presidente da Assembleia Legislativa se mostrou favorável à pauta apresentada. Segundo ele, é preciso discutir a situação para não inviabilizar a gestão nos municípios. Essa pauta ela é composta de exclusão dos programas federais para fins do cálculo de limite de gastos com pessoal, revisão de valores de multas aplicadas com base na Lei Estadual 464/2012, revisão dos termos constantes na Resolução 032, que disciplina a ordem cronológica de pagamentos e, sobretudo, a Lei do Refis, com relação à sua aplicabilidade diante a constitucionalidade dela. A sessão ordinária desta terça aqui na Câmara foi marcada pela presença do secretário de Obras Públicas de Natal, Tomás Neto. Ele foi convocado pelos vereadores para prestar contas das ações da pasta. Os vereadores reservaram parte da sessão para cobrar do secretário de Obras Públicas do município alguns esclarecimentos das ações, muitas inconclusas da secretaria. Tomás Neto atendeu uma antiga solicitação dos vereadores da casa. O requerimento de convocação foi assinado pelos vereadores Robson Carvalho e Ubaldo Fernandes. Nós sabemos que as demandas são imensas na cidade do Natal. A questão da limpeza das lagoas de captação, a questão do programa Tapa o Buraco aumentou com excesso o número de buracos em Natal, tudo isso provocado pelas chuvas, e é preciso que a CEMOV pelo menos tenha condições financeiras de atender pelo menos as demandas básicas. As obras macro que aqui foi colocado, eu tenho certeza que no momento a Prefeitura não tem condições de atender devido às suas dificuldades financeiras. Mas pelo menos ficou claro, precisamos ter esse bom relacionamento com o Poder Legislativo, porque aqui é onde surgem as demandas da sociedade. Segundo o secretário, o corte no orçamento da pasta de quase 50% vem dificultando a conclusão das obras. Mas a expectativa é que em breve parte das ações seja retomada. O orçamento da CEMOV no ano passado de 15 milhões, esse ano é de 9.
só para manutenção da cidade. Quer dizer, uma redução quase que 50%. Foi cortado do nosso orçamento. Mas, dentro da medida possível, a gente deverá regularizar o pagamento com as empresas na próxima terça-feira. Regularizando esse pagamento, que está há quase mais de 60 dias em atraso, a gente volta à atividade normal da Secretaria e vamos vencer essas demandas que estão sendo muito bem reclamadas pelos vereadores. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram, em segunda discussão, a regulamentação dos recursos do PEMAC, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica. Instituído pelo Ministério da Saúde, o incentivo financeiro é baseado nos indicativos de produtividade dos profissionais da saúde. A matéria chegou à Câmara em 2015, mas somente hoje foi, enfim, apreciada. A bancada foi uníssona a entender a necessidade da implementação dessa gratificação. Nós sabemos hoje que o agente de saúde é aquele servidor que está mais próximo das casas, né, percorrendo os bairros, em uma interlocução muito forte com todos os moradores e precisa de um incentivo a mais. E esse incentivo a mais faz com que, obviamente, ele possa prover melhor a sua família e, claro, trabalhar mais motivado. É uma matéria que não beneficia apenas agentes de saúde, beneficia todos os membros da equipe contratualizada com o PEMAC, desde o enfermeiro, o técnico, o agente de saúde, o auxiliar e por aí vai. Os vereadores apreciaram em regime de urgência uma matéria que altera a lei de 2001, que estabelece critérios para a ocupação de cargos na ARSBAN. As emendas encartadas pelos vereadores Sandro Pimentel e Nina Souza garantem que, a partir de agora, secretários e diretores da agência possuam não só uma formação acadêmica, como também comprovem a capacidade técnica para ocupar o cargo. É necessário que os órgãos públicos tenham direções qualificadas, não apenas indicações políticas. Então, na ASBAN, a partir de agora desta emenda, tem uma exigência de você ter o conhecimento academicista, né, o conhecimento, vamos dizer, universitário, o que é o conhecimento técnico geral, mas também isso ser agregado ao técnico e também a prática, a experiência. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aprovou 2 projetos de lei. A conscientização sobre a epilepsia também foi abordada em uma palestra. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência centralizou como tema da reunião o Dia de Conscientização sobre a Epilepsia, celebrado nesta segunda-feira, dia 26. O médico e neurocirurgião Rogério Simplício foi convidado para abordar o tema. Ele explicou as causas da epilepsia refratária e demonstrou preocupação com a falta de assistência especializada às pessoas que sofrem desse distúrbio no Rio Grande do Norte. A estrutura no estado, município de Natal, mas também no estado do Rio Grande do Norte é muito carente. Na verdade, se uma pessoa hoje tem uma crise epilética, ela vai ser muito provavelmente socorrida pelo SAMU, vai para um hospital de urgência, mas ao sair de lá, ela não tem um direcionamento de onde ir tratar, onde dar continuidade no diagnóstico da epilepsia, qual tipo de epilepsia ela tem, nem qual tratamento que ela vai necessitar. O doutor também esclareceu tabus sobre os novos tratamentos das pessoas com epilepsia através do uso do medicamento canabidiol, extraído da maconha. De cada 10 pessoas, 3 vão ser epiléticos refratários, ou seja, são pessoas que têm crises epiléticas, tomam suas medicações, mas mesmo assim continuam tendo crise. Então, para esse grupo de pessoas, o canabidiol é indicado, ele é muito polêmico porque vem do extrato da maconha, mas ele tem sua indicação, já está regulamentado para uso no nosso país. A palestra foi acompanhada por representantes do Instituto Neurinho e pelos integrantes da comissão, que destacaram a importância da participação do médico. Esta comissão, mais uma vez, cumpre o seu papel de responsabilidade social em dar visibilidade a temas pouco debatidos como a epilepsia. Uma crise epilética já gera bastante tabu, já assusta algumas pessoas que não conhecem. Você imagina a refratária, que você pode ter 50 crises por dia. Nós aprendemos juntos hoje que, dentre um dos tratamentos, além da parte cirúrgica, né, nós temos o canabidiol. Então, pelo que ele nos informou, é um tratamento, sim, possível, que como existem pouquíssimas maneiras de manejar o tratamento para esses pacientes, o canabidiol ele vem como uma possibilidade. Essa comissão a gente acha de suma importância. Hoje dando importância à epilepsia, sim, pelo movimento que fizemos no final de semana. Mas eu convido a todos, enquanto instituição, enquanto mãe,
para estar aqui nas outras reuniões da comissão e falar. Não adianta só reclamar, não. A gente tem que vir aqui e dizer, precisamos, vamos fazer e vamos sugerir. Durante a reunião da comissão também foram votados e aprovados 2 projetos de lei. Um de autoria do vereador Sandro Pimentel e outro do vereador Franklin Capistrano. A vereadora Nina Souza relatou a matéria de Sandro Pimentel, que pretende disponibilizar intérprete de Libras nos serviços públicos. Robson Carvalho relatou o projeto de Franklin Capistrano, que cria o selo de acessibilidade nos prédios públicos. É um projeto importante porque dará aos prédios públicos e privados o selo de acessibilidade, dando assim mais condição para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Agora a gente muda de assunto para falar que a Secretaria Municipal de Saúde convocou mais de 90 profissionais para preencher vagas remanescentes. Luísa Mendes tem os detalhes. Olha, esses classificados vão preencher 94 vagas remanescentes do processo seletivo realizado em 2015. A lista completa com o nome dos aprovados foi divulgada neste último sábado no Diário Oficial do município. E é importante que esses classificados eles se apresentem no setor de acolhimento da Secretaria Municipal de Saúde, que fica ali em Areia Preta, na Ladeira do Sol, em um prazo máximo de 72 horas. Ou seja, esses classificados só têm até amanhã, quarta-feira, para fazer essa apresentação. Foram convocados 6 agentes administrativos, 63 técnicos de enfermagem, 3 técnicos de radiologia, 1 técnico de informática, 1 assistente social, 1 cirurgião dentista, 8 enfermeiros, 8 farmacêuticos, 1 bioquímico, 1 nutricionista e 1 psicólogo. Esses aprovados precisam apresentar uma série de documentos e também exames de saúde. Então, se você tem alguma dúvida, é só ir até a Secretaria Municipal de Saúde, que, como eu já falei, fica ali na Ladeira do Sol, em Areia Preta. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. Os estudantes que vão fazer o Enem deste ano terão 30 minutos a mais para concluir a prova de exatas. A notícia divide opiniões. Há quem acredita que as questões de matemática podem ficar mais difíceis. Pedro Fernandes vai tentar o Enem pela 3ª vez este ano. Em 2017, o tempo foi curto para a prova de matemática, o que acabou prejudicando o desempenho do estudante. Eu dei muita preferência à natureza e não sobrou tempo para matemática. Então tive que chutar umas 15 questões e fazer muito rápido. E isso acabou me prejudicando. Este ano, os estudantes terão 30 minutos a mais para fazer a prova de exatas. Com a mudança, o exame, que tinha duração de 4 horas e meia no segundo dia, agora conta com 5 horas. Com certeza é bom, porque ano passado muitos alunos do Brasil acabaram não conseguindo resolver 30% da prova. Então, no finalzinho, eram obrigados a chutar uma quantidade tão grande de questões que simplesmente tornava impossível ser aprovado. Este ano, a mudança foi somente o acréscimo de 30 minutos no tempo de prova. A estrutura permanece a mesma. O Enem será aplicado em 2 dias, no dia 4 e no dia 11 de novembro. No primeiro dia, provas de redação, linguagem e ciências humanas, e no segundo dia, ciências da natureza e a tão temida matemática. O tempo extra pode trazer mais tranquilidade aos estudantes na hora de responder às questões. A insegurança é quanto ao nível de dificuldade da prova. 30 minutos a mais pode ser bom, se a prova continuar do jeito que estava, ou pode ser condizente ao nível que a prova vai estar. Então fica essa dúvida ainda. Mesmo que não seja suficiente para todo mundo, é um tempo a mais. Então você consegue fazer algo melhor do que você fazia antes. Uma feirinha de artesanato montada aqui no pátio da Câmara Municipal está movimentando a Casa Legislativa e valorizando o trabalho dos artistas locais. Diferente das feirinhas de artesanato tão comuns aqui na capital potiguar, a feira Arte na Câmara dispensa a figura do comerciante. Aqui, os próprios artesãos negociam diretamente com o cliente. Aqui há uma concentração maior, né, dos funcionários poderem vir visitar. É um espaço aberto quase que somente para eles, porque infelizmente a gente não está tendo ainda muita divulgação, mas teremos muito em breve. Então, assim, dá essa possibilidade de cada funcionário poder ter essa oportunidade, né? Esta é a 4ª edição da feira. Os servidores e visitantes terão a oportunidade hoje e amanhã de conhecer de perto a arte produzida aqui mesmo, na nossa cidade. São pinturas, machetarias, bordados e quadros, ou seja, muita arte e, claro, a valorização do artesão
dentro da Câmara Municipal de Natal. A gente tem que valorizar o artesão, tem que valorizar quem fabrica, quem faz, né? Isso é que o projeto é justamente esse, para dar esse apoio aos artesãos. Não só aqui na Câmara, que são sempre bem-vindos, claro, que é a Casa do Povo, mas também vamos expandir esse projeto com feiras itinerantes, fora da Câmara. No Dia do Teatro, nossa equipe foi até o Teatro Alberto Maranhão, na Ribeira, ver como está a situação por lá. Em julho, completa 3 anos que o espaço está fechado para restauração, mas o trabalho nem começou ainda. 27 de março, data em que se comemora o Dia Mundial do Teatro. A cultura norte-riograndense não tem muito o que comemorar. Sua principal casa de espetáculos, o Teatro Alberto Maranhão, permanece fechada. Monumento tombado pelo patrimônio histórico e artístico do Rio Grande do Norte, o Teatro Alberto Maranhão não abriga espetáculos há quase 3 anos. Toda a capital tem um teatro oficial e o nosso está em entregas baratas. É um descaso à cultura, é um descaso a nós atores, nós produtores. A ausência da casa é sentida pela cena cultural. Muitos atores e produtores iniciaram nele a vida artística e lamentam seu fechamento. O sentimento é de tristeza, só de lamentar, né, de reflexão, né, de impotência, né, porque não temos o que comemorar. Projetos de formação de público que tiveram Alberto Maranhão como palco perderam seu espaço. É o caso do Teatro Escola, do produtor João Vale. Dezenas de grupos teatrais e cerca de 45 mil alunos da rede pública participaram do projeto, proporcionando acesso aos clássicos e à casa de espetáculos, hoje praticamente abandonada. É muito gratificante um aluno dizer, meu Deus, eu nunca vim num teatro, como é bom ver o ator contracenando ao vivo. E assim, a coisa prazerosa dele, ler o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, e ele vê o espetáculo. Quer dizer, ele vê e lê a leitura visual, isso é muito importante, demais, demais. O Teatro Alberto Maranhão foi fechado por decisão judicial em junho de 2015. Um parecer técnico do Corpo de Bombeiros apontou riscos aos espectadores. Na ocasião, ele precisava de ajustes elétricos, hidráulicos e de acessibilidade, dentre outros. Para os produtores, o fechar das cortinas foi desnecessário, sendo o Alberto Maranhão a única opção pública de grande porte. Em nenhum momento precisava ter fechado. Ele poderia ter tido estas intervenções, essas obras, enfim, esse restauro, essas adaptações, com ele aberto, em pleno funcionamento. Separava uma ala, iniciava outra ala, ia fazendo. O projeto de restauração deve ser iniciado nos próximos 3 meses. Segundo o diretor da Fundação José Augusto Iaperi Araújo, a demora para o início das obras se deu em virtude da burocracia por parte do Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, o IPHAN. O dinheiro para a reforma, orçado em pouco mais de 7,6 milhões, virá do Banco Mundial. A expectativa é que o teatro seja entregue em meados de 2019. No princípio do próximo semestre, o Teatro Alberto Maranhão deverá, espero eu, está iniciada a obra. Não é uma obra muito grande, não vai se alterar grande coisa, mas é uma obra delicada. Delicada porque você tem que respeitar a arquitetura, as nuances do neoclássico, que é o estilo do prédio, né? A recuperação de coisas em vez de substituir. Então, ele vai ficar um dos teatros mais bem preparados para receber público, talvez do Nordeste com certeza, do Brasil um dos. Numa coisa, todos, dos gestores aos produtores, concordam. O tempo perdido para a cultura norte-riograndense não será recuperado. E a lacuna deixada pelo Teatro Alberto Maranhão continua, prejudicando o turismo, a economia, a educação e principalmente a cultura. É uma perda grande, né, para a cultura do Estado, para todos que fazem a cultura, que movimentam a economia criativa, né, ver um importante patrimônio desse fechado, né, uma perda assim que não se recupera mais. O que se perde não se retorna. A gente tem aqui esquecer o passado e fazer força no presente para que a gente, o mais breve possível, a gente possa devolver a Natal o patrimônio importante de sua história de mais de 100 anos. Chegou a hora da nossa pausa, mas no próximo bloco vamos continuar falando sobre a situação do Teatro Alberto Maranhão. Aguarde! O
Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e o meu convidado está aqui, é o Rodrigo Bico, ele que é produtor cultural e também artista. O motivo da vinda dele não é um motivo assim muito agradável, mas eu acho que o nosso papel aqui da imprensa é cobrar também do governo ações, medidas para incentivar a nossa cultura, os nossos artistas e também os nossos espaços para poder desenvolver esse trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Teatro Alberto Maranhão está fechado, é o dia do teatro e as nossas praças como é que estão, Rodrigo? Com muitas dificuldades, né? Tanto casas de espetáculos, né? Como espaços abertos de apresentação. Então, tem muita dificuldade aí. A gente sempre que procura ter espaços como este para conversar com as pessoas, para esclarecer e convidar também para a luta, né? Para cobrar dos nossos governantes, das nossas casas legislativas, para que atitudes sejam tomadas, para que o público possa ter opção de fruição, né? De apreciação de bons espetáculos e que não fique, às vezes, refém, por exemplo, como estamos hoje, de um grande teatro que, às vezes, como não tem subsídios públicos, acaba cobrando pautas mais caras, consequentemente o ingresso fica mais caro e a população, às vezes, que não tem acesso a determinados valores de ingressos, não conseguem acessar determinados espetáculos. Então, nossa batalha é para que os espaços públicos funcionem com qualidade, com segurança, né, que voltem a funcionar, né? A exemplo do Teatro Alberto Maranhão, temos o Teatro Sandoval Vanderlei, teatros em Mossoró também, com dificuldades parecidas, né? Mas o Teatro Alberto Maranhão é esse nosso símbolo, né? Um prédio centenário e que, infelizmente, está fechado desde 2015 e que, pela burocracia, eu acho que ainda leva um tempo para o teatro poder voltar para as pessoas e para o povo do Rio Grande do Norte. Eu já iniciei a entrevista fazendo pergunta, mas primeiro eu quero te desejar boas-vindas, viu? Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço, né, a TV Câmara poder fazer esse debate, poder esclarecer a população que às vezes entende pouco do processo de tombamento, do patrimônio histórico que é o Teatro Alberto Maranhão, da burocracia que infelizmente é grande e que infelizmente a gente vê alguns gestores com poucas atitudes para poder superar essa burocracia e fazer com que os projetos corram com mais celeridade, né? Bom, Rodrigo, vamos falar aqui do Teatro Alberto Maranhão, você já deu uma pincelada aí, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, em julho de 2015, o teatro foi fechado. Isso. À época, você era diretor-presidente da Fundação José Augusto, não é isso? Exatamente. Como foi que aconteceu o fechamento, então, do teatro? Desde que nós assumimos lá, nos 10 meses que eu passei na Fundação José Augusto... Que foi de janeiro a outubro de 2015. De janeiro a outubro de 2015, isso. Essa preocupação com os espaços públicos sempre foi uma coisa que me angustiou, porque muitos prédios sem habite-se,
sem condições de acessibilidade, né? E eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade. Ninguém quer ficar famoso porque um prédio histórico fechou, ou que aconteceu um incêndio, ou que teve algum problema, que pessoas ali tiveram dificuldades de sair, né? E de tragédias acontecerem, né? Então, eu sempre tive essa preocupação. Ainda no primeiro mês, ou foi segundo mês de gestão, eu tive uma preocupação, eu enquanto artista, enquanto ator de teatro, de poder circular no Teatro Alberto Maranhão, nas dependências, e a situação era muito crítica, né? E olhe, um teatro com 111 anos à época, né? E que tinha passado por um gasto muito grande, por uma reforma que aconteceu apenas 11, 10 anos antes, para o centenário do teatro. Então, era muito preocupante a situação do teatro, para um teatro que teve investimento. E quais foram os problemas que você identificou naquela época? Primeiro, tem a questão da salubridade, da segurança dos funcionários do próprio Teatro Alberto Maranhão, né? As escadas de acesso, as plataformas de madeira que os funcionários têm para poder chegar nas varas de iluminação, as madeiras balançando, fofas, né? Você tinha que saber os lugares que estavam pisando. Aquela nave que existe em cima do Teatro Alberto Maranhão, por exemplo, tinha goteiras, né? Então, as goteiras eram aparadas por latões de tinta, por caixas de isopor, e que tinha um funcionário que se dedicava, sempre que chover, amparando a água, né? Tinham questões de eletricidade. Aconteceu de vários espetáculos pelo teatro não ter um gerador, e isso era uma coisa que é premente para um teatro como o Alberto Maranhão e do porte dele. A energia caía na metade durante alguns espetáculos, eu já ouvi relatos desse tipo, né? Fora que é uma fiação antiga. Questões hidráulicas de saneamento, por exemplo, quando o teatro passou por essa reforma do centenário, ele tinha um jardim, e quando essa arquitetura foi feita há 100 anos, né? Esse jardim era exatamente para a água da chuva não poder ser absorvida pelo solo, porque ali é um solo enchentes. De mangue. A primeira chuva que deu, eu lembro, após a enchente, ficou na altura do palco, as cadeiras todas molhadas, né? Então, uma preocupação muito grande com o prédio, com a condição do uso. E outra coisa, a gente não pode olhar para o Teatro Alberto Maranhão somente como uma casa de espetáculo. É um prédio centenário, é um dos prédios, acho que ao lado do Forte dos Reis-Magos, talvez os prédios mais importantes do estado do Rio Grande do Norte, da nossa história. Então, a gente não pode olhar para aquele prédio somente como uma casa de espetáculo, mas mas parte como do nosso patrimônio, um patrimônio histórico que não pode ser modificado, que não pode ser derrubado, que tem que ser respeitado a sua estrutura, né? É tanto que para essas reformas, por exemplo, tem uma vara de iluminação que prejudica a acústica, que mexe muito na visualidade, e dentro desse projeto que estava sendo feito para poder entrar em reforma, essa vara vai ser retirada. Ela prejudica a qualidade da iluminação de alguns espetáculos, mas dentro dos padrões do IPHAN, aquela passarela vai ter que ser retirada. Então, são alguns detalhes que o Corpo de Bombeiros e o IPHAN, por exemplo, o projeto demorou a ser concluído, porque tudo tem que passar pelo IPHAN e pelo Corpo de Bombeiros. Às vezes o Corpo de Bombeiro não pede 2 saídas de emergência. Aí o IPHAN diz, você não pode abrir tal buraco em tal saída de emergência, né? Então é um processozinho que demorou. Enquanto isso, tinha uma ação judicial na Justiça. Eu tive conhecimento através da Procuradora do Estado de Patrimônio e Meio Ambiente, que é Marjorie Madruga. Para quem não sabe, Procurador do Estado é uma defensora do Estado, do governo do Estado. E essa decisão era de 2012? Uma 2012, 2011, já tinha tido uma ação judicial pedindo o fechamento do teatro, com laudo do Corpo de Bombeiros. E olha que o Corpo de Bombeiros também é um órgão atrelado ao Estado, né, a estrutura do Estado do Rio Grande do Norte, do governo do Estado, mas o próprio Corpo de Bombeiros dava um laudo super negativo das condições de uso do teatro. E quando a ação foi impetrada novamente, foi confirmada, o juiz reativou ela e, por via judicial, obrigou o fechamento do Teatro Alberto Maranhão. Com muita calma e tranquilidade, o Corpo de Bombeiros, na pessoa do comandante Otto, disse, não tem o que fazer, será irresponsabilidade do Estado
lutar por vias judiciais pela abertura do teatro. Ou o Estado assume sua responsabilidade de que tem que cuidar desse patrimônio e fazer com que esse patrimônio esteja adequado aos usos tanto dos artistas quanto da população, ou se faz isso, ou infelizmente não tem como a gente reabrir então o teatro. A decisão, vamos supor que tenha sido em 2012, o fechamento foi em 2015, então o governo ele teve tempo para se adequar e serviço nenhum foi realizado. Exatamente. Que fique claro que essa última gestão assume, né, quando eu entro em 2015, então durante toda a gestão anterior pouco foi feito, quase nada, né, de reparos que pudesse sanar aquilo que a decisão judicial pedia, que eram as questões de acessibilidade, as questões elétricas, de segurança, né? De segurança elétrica e questões, por exemplo, de extintores de incêndio e acessibilidade, saídas de emergência. Né? Então, até então eram reparos mínimos, né? Mas só que com o projeto do PAC das cidades históricas, você não tinha como, mesmo tendo já uma reforma encaminhada, um restauro encaminhado no Teatro Alberto Maranhão, é sempre bom ressaltar que no lugar de reforma, uma estrutura centenária como o Teatro Alberto Maranhão no prédio histórico, é melhor que utilizemos a palavra restauro. Restauração. Né? A restauração do teatro e uma modernização da caixa cênica, sem mexer também na estrutura, né? Porque inclusive o projeto que eu peguei no início de 2015 não contemplava a caixa cênica. Você iria fazer um grande restauro no Teatro Alberto Maranhão, você iria entregar à população um projeto lindo, de retomada inclusive do projeto original, porém a caixa cênica não ia ter nenhuma melhoria, né? Os aparelhos de iluminação iam ser os mesmos, as varas de iluminação, mesma estrutura mecânica antiga, ultrapassada, e foi uma briga nossa. Inclusive a atual gestora, né, apresentou há alguns meses atrás o projeto da Caixa Cênica, já como desdobramento de uma luta nossa dentro da gestão para que a Caixa Cênica fosse incluída no projeto. Na sua época, esse projeto estava orçado em quanto, Rodrigo? 8 milhões, entre 8 e 9 milhões, sem a Caixa Cênica. Só o restauro, né, as galerias, a retirada dessa passarela, as questões de acessibilidade, a reestruturação do jardim, né, a melhoria da sala da orquestra sinfônica, esses recursos seriam do Ministério do Turismo? Ministério da Cultura com o Ministério da Turismo, que é, na verdade, verba do PAC das cidades históricas, que era ligado ao Gabinete Civil da Presidência da República. Com estas mudanças que a gente teve no cenário nacional, por exemplo, o PAC é um projeto que foi praticamente arquivado, só andou alguns projetos, pelo que eu acompanhei no Brasil, de coisas que já estavam mesmo encaminhadas. Para você ter noção, o PAC das cidades históricas no Rio Grande do Norte contemplava 30 praças do centro histórico, entre Ribeira e Cidade Alta, o Forte dos Reis Magos, a Prefeitura do Natal, né? O Teatro Alberto Maranhão, a Capitania das Artes, vários prédios do Centro Histórico estavam alocados nas verbas do Pacto das Cidades Históricas e foram verbas que foram todas para o espaço. A informação que eu tenho é que hoje a reforma do Teatro Alberto Maranhão está garantida por orçamento do antigo RN Sustentável e hoje Governo Cidadão, que é o programa de empréstimo do Banco Mundial. Agora, não mais para esse projeto. Exatamente. Né, Rodrigo? Por quê? Agora, em julho, completam 3 anos que o teatro está fechado. E o que a gente imagina, e não precisa ser engenheiro para dizer isso, né? É que com o tempo o teatro ele se desgastou mais, não houve nenhum trabalho feito. Ou seja, esse projeto ele precisa passar agora por uma atualização, é isso? Exatamente. Como hoje eu não estou na gestão, eu suponho que essa atualização tenha sido feita. Inclusive, o projeto da Caixa Cênica já foi incluído nesse projeto mãe do Teatro Alberto Maranhão, né? E certamente é um projeto que já deve ter aí aumentado um pouco, a não ser que na atual gestão eles tenham retirado alguns elementos para poder manter o padrão desses 8, 9 milhões aí de restauro do Teatro Alberto Maranhão. E na época que eu dava a entrevista e vinham me consultar, às vezes algumas pessoas até ficavam aperreados com minha tranquilidade de dizer: após o início das obras, no mínimo 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, porque é uma obra de um prédio centenário, de um prédio histórico e que não é uma obra fácil. É só você olhar o Santa Isabel, o
Santa Rosa, teatros aqui em Recife e João Pessoa, que também passaram recentemente por obras e foram 4, 5 anos de obras, né? Isso eu não estou nem falando do tempo que passou fechado, porque só de fechamento nós temos 3 do Teatro Alberto Maranhão. Então, se abrir uma licitação agora e nós tivemos uma empresa vencedora da licitação, nós teremos pelo menos mais 2 anos aí de restauro desse equipamento e que a minha angústia é que aconteça logo a licitação. Eu não me preocupo com o tempo da obra. Eu, enquanto artista, enquanto produtor, logo, né? Queria que a obra estivesse acontecendo. Infelizmente, esses meandros burocráticos e, às vezes, a falta de prioridade dos gestores acabam deixando um patrimônio como o Teatro Alberto Maranhão em segundo plano. Agora, Rodrigo, a gente tem como calcular o prejuízo para a nossa cultura, para as nossas produções, para os nossos artistas, porque são 3 anos... Você está calculando aí mais 2 para que as obras sejam concluídas, então vamos para 5. Mais algum impasse ali, vamos calcular aqui uns 6 anos. A gente consegue pelo menos mais 3 anos para frente. A gente consegue calcular aí o prejuízo que o fechamento do Teatro Alberto Maranhão representa aqui para o Rio Grande do Norte. Exatamente. Essa sua pergunta eu nunca tinha parado para refletir, mas de fato você vê no cenário local grupos de teatro que surgem, que acabam sucumbindo, e isso não só pelo Teatro Alberto Maranhão, mas também por uma ausência de políticas públicas para o teatro, para a música. Muitos músicos, às vezes, querem chegar a apresentar um espetáculo, por exemplo, num bom teatro, para um público maior, porque uma coisa é você fazer no TCP para 160 lugares, outra coisa é você fazer no Teatro Alberto Maranhão para 500, 600 lugares. Então o retorno em cachê é muito melhor. E fora que é uma das casas de espetáculos mais importantes do nosso estado e que só em você dizer que vai se apresentar no Teatro Alberto Maranhão, as pessoas vão, as pessoas lotam. É uma casa que sempre está cheia. Então realmente é um prejuízo hoje que eu não consigo calcular. Mas eu sinto na pele, vendo meus colegas. Eu mesmo hoje sou professor de escola privada, devido à crise que o cenário cultural está vivendo, para que a gente possa viver da bilheteria, para que a gente possa viver dos nossos espetáculos, Nesta terça-feira, então, dia do teatro, eu estou recebendo aqui no Câmara Repórter o Rodrigo Bico, ele que é produtor cultural e também artista. E nós estamos aqui, pelo menos, já conversamos aqui sobre a situação do Teatro Alberto Maranhão. Eu quero agradecer muito sua presença, estou aqui na torcida para que esse projeto, ele de fato aconteça e que as cortinas se abram aí o mais breve possível, viu, Rodrigo? Muito obrigada. Eu agradeço, Amanda, então, que o Teatro Alberto Maranhão reabra logo, que o governo do estado assuma essa responsabilidade, porque tem muito artista sedento para se apresentar naquele palco e muita gente da nossa cidade doida para voltar e sentir a magia daquele teatro, que é linda e que eu tenho certeza que ele, uma vez reaberto, vai encantar muitos corações aí de muita gente. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. E assim eu encerro o Câmara Repórter. Eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês. Lembrando que o nosso e-mail está aí para você mandar a sua sugestão de entrevista e também de reportagem. Você tem um grupo teatral aí na sua escola? Você quer mostrar o seu trabalho pra gente? tvcamaranatal@yahoo.com.br. Eu estou esperando o seu e-mail, tá? Muito obrigada, gente. A gente se encontra na quarta-feira. Tchau, tchau.